Pessoal, boa noite a todos. A gente está dando início aqui a mais uma iniciativa que a gente faz costumeiramente, mais de uma vez por semestre, né? Que é fazer a divulgação do nosso curso de MBA Construction Claim Specialist, cujo objetivo é desenvolver habilidade, conhecimentos profissionais, pleitos, reivindicações, perícias, né, de uma maneira multidisciplinar. Eu peço licença para entrar aí no seu ambiente. O meu nome é Ederson Passo, eu sou um dos coordenadores do curso. O outro coordenador e também idealizador do curso é o professor, consultor, perito, professor Ítalo Coutinho, e também o professor Francisco Cunha, que ele labuta também na área de contratos, na área de perícias, né, reivindicações. Mas antes de passar a bola e agradecer já de antemão os nossos colegas que farão as apresentações, vou contar rapidamente como é que nasceu esse curso, assim, bem rápido, que eu passo a bola aqui. Então, na verdade, eu sou economista, o outro coordenador é engenheiro e o outro coordenador é do direito. E, hora ou outra, a gente se reunia, né? A gente acabava escalando algum trabalho em que a gente precisava reunir uma certa multidisciplinaridade para participar de uma perícia, fazer uma peça, né? Um parecer. Era muito recorrente assim isso. E o Ítalo, com o caráter empreendedor dele, ele falou: poxa, vamos desenvolver uma proposta de pós-graduação, não tem no mercado. A proposta, em geral, ela está associada muito ao direito, né? Vamos tentar trazer um pouco da engenharia, também um pouquinho da área de negócio, um pouquinho da área de projeto. E com muito custo, né, a gente desenvolvendo a proposta, fomos na PUC, defendemos essa proposta, e a gente já está indo para a nossa quarta turma aí. A gente teve a primeira, né, concluída. O Denis aqui, que fará a apresentação, ele é nosso egresso dessa primeira turma, né, que nos apoiou, nos abrilhantou aí, né, como estudante, agora como parceiro também de mercado. Então, assim, é com muito carinho, muito respeito que a gente faz essa apresentação para vocês, que é um pouco do que a gente acredita, um pouco do que a gente trabalha, e é um pouco das dores também que a gente divide, né? Falar de pleitos e não falar de dores, né, que a gente não está lidando com algo que é tic-tac, que começou, vai dar certo. É algo que recorrentemente existe muitas variáveis, né, que conjugadas levam os resultados para aquém do esperado, né? Isso é muito recorrente no Brasil. Então, é nesse sentido que eu gostaria de apresentar. Ao final, eu vou interagindo também, tá? E dou a liberdade a todos de interagirem também. Aí vai também do Alexandre, que vai nos apresentar também, o do Denis, que também fará a sua apresentação. Se vocês quiserem fazer a apresentação, depois a gente discutir, não tem nada a ver, não. E ao final eu falo um pouco mais de forma mais pragmática, né? Do nosso curso, o que que a gente está oferecendo, né? Ok? Então eu vou convidar vocês, como o primeiro palestrante aí, professor Alexandre, né? Ele vai falar um pouco da sua experiência. Em seguida, a gente vem com o Denis, né? Eu vou apresentar ele no momento adequado, tá bom? E é isso aí. A bola está com você, Alexandre. Valeu, obrigado, Ederson. Boa noite a Nada, que todos. isso. Prazer, eu acho que é a segunda vez, né? E Comigo é a segunda. agradecer, né? Comigo é a segunda. E eu queria agradecer ao pessoal, a gente estava comentando aqui mais cedo que sexta-feira à noite o pessoal já deixou de tomar o chopp e veio estudar um pouquinho, né? Já estão de parabéns ainda.
E pleito ainda, né? O E assunto. pleito, cara. Podia ser um Nossa assunto assim, Senhora. como ganhar dinheiro em 10 dias. Não, é pleito, né? Vamos falar de dores, né? Ao invés de falar de prazer. Exatamente, é isso mesmo. E sempre é um tema assim espinhoso, né, para todo lado. Ainda hoje, se você for conversar com qualquer pessoa, é muito complicado. Sempre, sempre, sempre. Deixa eu me apresentar, né? Eu sou Alexandre, sou engenheiro mecânico. Tá faltando um negócio aí. Eu não atualizei que eu fiz a pós-graduação da PUC Minas. Fui aluno em 2021. Fiz minha pós aí, conheci o professor Ítalo, que era coordenador, era o curso de engenharia de orçamento, e vale muito a pena, viu? Porque não só o conhecimento, mas assim, são muitos engenheiros que participam e você faz um benchmark muito bom. Benchmark não, um network, né? Muito bom. E você conhece gente do país todo, porque participa gente do país inteiro nessas pós-graduação e, no caso agora, esse MBA de Projeto Capital, em Claims, Projeto Capital. Então, assim, muita honra que participo aqui mais uma vez para trocar ideia, bater um papo. E eu sempre fico muito aberto, tá, para pergunta em qualquer momento aí. O Peterson também, se quiser fazer em qualquer parte da apresentação, não me incomoda, não. Não corta o raciocínio, não. Então vamos lá, né? A gente vai falar hoje sobre. A gente vai falar sobre pleitos, né? Mas não um pleito qualquer. Eu vou falar de um pleito que mudou o rumo dos pleitos no mundo aí, né? Engraçado que pouca gente sabe desse evento histórico. E para começar, para introduzir a situação sobre projeto de capital agora em 2022, a Crux soltou o seu relatório anual, né? É um relatório sobre disputas ao redor do mundo em projetos de capital. Você vai ver aí, tem um mapinha, onde ele mostra os projetos, são grandes projetos de capital, né? A gente está falando de projetos da ordem aí de centenas de milhões de dólares. Então, você pegar aí na tabela, tomara que esteja dando para ver, que não esteja tão pequeno, mas você vê aí a Europa. Temos 400 grandes projetos na ordem na média, de 760 milhões. Então, você vê que 760 milhões de dólares é um projeto de capital. Sempre projetos aí estão ligados à construção, né? E você tem os pleitos desses projetos que estão indo às cortes. Então, em média, aí você tem na Europa 111 milhões de pleitos, em média. Né? Você olhar na Ásia, aí 190, por aí vai, né? África e Oceania. Então, você pegar aí a média e a quantidade de projetos, você teve em 2022, nas cortes levantadas pela Crux, 800 bilhões em pleito. É muito pleito. E se você olhar que essa é a parcela da disputa que vai realmente a cabo nas cortes, e você não contar o que é resolvido sem ter que ir à disputa, ou seja, você resolve o conflito aqui sem ter que ir à disputa, então você tem um mercado que deve estar passando por trilhões de dólares. Desculpa, trilhões de reais. É muito agregado. E não à toa a importância desse curso e a entrada de players internacionais dentro do mercado de pleito no Brasil. Então, eu posso falar o nome de empresa aqui, Edson? Pode. Que isso? Eu já esqueci de me apresentar que eu trabalho na MCM, né? Empresa de montagem. Isso é emoção.
Então, alguns players estão entrando. Por exemplo, a Alvarez e Massal entrou forte, comprou outras consultorias aqui dentro. Então, ela entrou, não tinha carteira de cliente, comprou empresas de consultoria para aumentar a carteira de cliente. A Ernst Young está investindo, a Deloitte está investindo forte, aumentando a equipe, porque isso está virando um grande mercado no país. E também a carência de profissionais que trabalhem com isso de forma profissional também é pequena, escassa. Também eu acho que só tem esse curso e outro, o MBA, né, no país que trata o assunto. Então, se você for pegar o relatório aqui, né, o que ele mostra? As 30 principais causas do litígio. Então, você entra lá nos processos e vai olhando o que é que está sendo pedido, aí vai ver as causas que estão demandando. Então, no primeiro lugar, disparado aí, as causas de maior valor e que mais se repetem são mudança de escopo. Então, então vem a pergunta, né? A gente que faz obra, a gente sabe que tem mudança de escopo. Não é uma coisa de outro mundo quem está fazendo obra precisar fazer pequenas mudanças. Isso faz parte. Bom, se faz parte a mudança de escopo já é algo que é esperado, que não é surpresa para ninguém, por que causa briga? Por que vai para a disputa? Por que tanto conflito? A gente já sabe que vai os dois lados, né? Contratante e contratado. Os dois lados sabem que vai ter mudança de escopo. Por que a gente não se prepara melhor para a mudança de escopo? Por que isso está gerando problema? E aí, quando eu falo problema, não é do Brasil, não é da nossa cultura, mas do mundo inteiro. E aí, eu vou falar um pouquinho de história. Essa história talvez ilustre muito do entendimento de ambos os lados e por que a mudança de escopo ela ocorre. Esse pleito ele ocorreu aí no comecinho da década de 70, se arrastou mais um pouquinho, foi um contrato que foi firmado entre a Marinha dos Estados Unidos e a Ingalls. A Ingalls era uma construtora de navios, né? Navios entra dentro da classe de projetos de capital aí, um projeto extremamente complexo, enorme, enfim. E na disputa, a Ingalls entrou com um pleito de 500 milhões de dólares. Na época, em 1978, você atualizar para os dias de hoje, dá 2,35 bilhões de dólares. É muita grana. Se você multiplicar por 5 para ver em reais aí, você vê que era um preço exorbitante. Só para contextualizar, esse navio é um pequeno porta-avião, ele é da classe Tarawa, que era justamente um navio novo, um projeto novo, que estava vindo pós-guerra, e a Marinha ela estava desenvolvendo esse pequeno porta-aviões, que na verdade chama um navio de assalto anfíbio, onde ela tinha alguns helicópteros, algumas lanchas, uma tripulação grande, uma plataforma de lançamento, muita tecnologia nova. E durante esse período, a Marinha estava ainda definindo alguns escopos, ainda tinha uma certa imaturidade, mas uma imaturidade pequena. E a Marinha ela começou a pedir, a solicitar pequenas mudanças no projeto. Nada muito grande, algumas pequenas mudanças. Eu li o processo, na verdade, o resumo do processo, que eu não tive acesso a todo. Mas quando você lê, ele não detalha quais são essas pequenas mudanças, mas essas pequenas mudanças são injustificáveis
para um pleito tão grande. E assim se deu a disputa. Então, subiu para as cortes americanas, onde a Marinha e a Ingalls estavam nessa batalha. Bom, a Ingalls, na época, ela começou a formatar o pleito dela para a corte com base na ideia de que um projeto de capital é um sistema dinâmico. Então, é preciso entender, ter essa visão de sistema dinâmico para um projeto de capital que muitas vezes a gente não tem essa visão de que a obra é um sistema dinâmico. Eu vou explicar rapidamente o que é um sistema dinâmico. Tá? Ô, Alexandre, Oi. esse caso seu me lembrou. Tem uma esquetezinha, é um filme, mas a gente usa uma esquetezinha pequenininha daquele de um filme americano, chama Pentagon War, né? Eu sei qual é, do tanque de guerra. Você está falando, aí eu comecei a pensar no tanque de guerra, né? Que é você começa a aceitar pequenas alterações e quando você vê no final é um Frankenstein, né? Eu lembro, é um filme isso, É, cara. É um ou filme, é você muito perde o legal. controle sobre a onda de consequência que vier. Então, às vezes, uma mudança milimétrica, né? Quer dizer, 0,001 milímetro, para mim, não significa nada, que sou um economista, né? Mas por uma engenharia de precisão é muita coisa. Então, você vai aceitando pequenas mudanças, né? Essas pequenas mudanças vão criando uma onda sucessiva de acontecimento, né? Que chega um momento que não dá mais para voltar, né? É Bacana, exatamente isso. É bacana esse exatamente exemplo. isso. Essa foto aqui eu tirei de uma aula de um professor do MIT. Vou falar um pouquinho mais na frente para ele, quando ele fala justamente sobre sistema dinâmico. Só que ele estava voltado ao mundo dos negócios, que também funciona por um sistema dinâmico. Então, o que acontece? Você tem um empresário ou um gerente de projeto, aí o gerente de projeto aí sentado no banquinho, que está lá pressionado a tomar uma série de decisões. E num sistema muito complexo, onde você tem muitas interações entre muitas coisas, às vezes você toma uma decisão aqui, agora, mas você não sabe exatamente qual a consequência dessa decisão. Você não, no mundo dos negócios, você não tem exatamente essa noção. A gente tem, você assistir a aula dele, você vê que ele começa com um processo linear, que é mais ou menos o processo de toda empresa. Você vem aqui, aquele fluxo de processo que você vai descendo, e se isso você vai para cá, e se isso vai aqui para cá, chegou o fim. Só que o mundo não funciona assim. O mundo é uma rede emaranhada de causas e efeitos que você não tem controle, nem você tem a capacidade para avaliar isso. E aí, nessa aula, ele mostra essa charge, que é um gerente de projeto que está super pressionado, e ele toma uma decisão: eu vou empurrar isso aqui para lá. Só que isso vai dar uma volta e cai de volta na cabeça dele. Então, deixa eu mostrar aqui o, o Statement, que é o autor desse livro, Business Dynamics. Justamente ele fala sobre sistemas dinâmicos em negócios. Isso tem aplicações assim extraordinárias. Infelizmente, em projetos de capital é muito pouco explorado, mas assim, se você for ver modelos climáticos, modelos de física e modelos de negócios, tomada de decisão em alto nível hoje, eu acho que esse cara aí, o Statement, é assim o ápice do conhecimento no assunto. Esse Aliás, ele é um tem esse livro, conhecimento da né, física, né? da física. Esse é um conhecimento da física. Eu vou falar só um pouquinho de física, não vou estender não, só um pouquinho, mas é um conceito simples. Imagine que você tem uma banheira cheia d'água e você liga uma torneira e essa torneira tem uma vazão X. E você abre um furo aqui e esse furo tem uma vazão X. Então você espera que esse negócio fique equilibrado, só que não corre assim.
Por quê? Porque a pressão da água, ela aumenta um pouco a vazão aqui. Então você não existe uma curva que você está enchendo e as coisas vão se equilibrando, mas de uma forma de um sistema dinâmico. Então as equações são muito difíceis, não é uma coisa tão simples não. É como uma coisa, um ciclo reforça o outro. E esse cara aqui da direita, o Cooper, o pessoal chama ele de Ken Cooper. O Ken Cooper, ele começou a desenhar um modelo de sistema dinâmico para os projetos de capital. Na época, ele era muito amigo do Stedman, estava também estudando em Harvard, desculpa, no MIT, nada de Harvard, MIT, e foi convidado pela corte americana para estudar o pleito da Ingalls contra a Marinha Americana. E aí ele começou a desenvolver esse estudo para mostrar como os impactos de mudança de escopo, que é a principal causa de pleitos lá do relatório de 2022, tinha impacto dentro do projeto do, do porta-avião anfíbio lá. Agora eu vou dar um exemplo prático como é que isso aconteceu comigo, tá? Eu estava numa obra, gerente de projetos, numa obra, e a gente já estava aí, eu acho que perto do fim da obra, e um pedaço da obra já estava sendo comissionado, uma parte de tubulação. O cliente entrou na minha sala, contratante, e falou comigo que precisava de uma ajuda. Ele deu um problema numa junta lá de expansão dele. Quem não sabe, junta de expansão é para a tubulação, né? A tubulação lá da fábrica. Ele precisava de uma ajuda só para trocar a junta. Ele já estava com a junta, só precisava de mão de obra para ir lá e trocar a junta. Eu, cara, prontamente, eu vou lá, vou fazer tua troca lá. Chamei o supervisor e disse, ó, o nosso contratante aqui está precisando de uma ajuda aí urgente. Vai lá, troca a junta de expansão dele, que ele está precisando dessa mão para terminar o teste hidrostático e liberar para a operação. Ok, ok, tranquilo. Dei o comando para o supervisor. O supervisor foi lá, desculpa, gente. Quando o supervisor chegou, a junta de expansão, ela estava numa altura que precisava de andaime. E vocês sabem, dentro da indústria, montar andaime tem todo um processo, não é assim, monta de uma hora para outra. Então ele já tinha algumas burocracias de segurança para fazer. Só que ele não tinha o material do andaime. O material dele estava no canteiro. E era uma torre de uma certa altura. Então o supervisor falou com o encarregado de andaime e disse, ó, monta um andaime aqui. O encarregado de andaime, ok. Foi atrás do material. Ele não conseguia subir nos carrinhos plataforma porque precisava de muito material, era realmente alto. Eu não lembro agora, mas devia ser uns 100 metros. Aí ele foi atrás do operador do MUN, que chegou, bicho, ó, tô com serviço urgente, tem que ajudar aqui o contratante, vamos descer ali no canteiro para pegar o andaime? Aí o cara do MUC falou, ó, eu vou rapidinho ali pegar o andaime e foi com o encarregado. Pegou o andaime, só que estava um pouquinho da hora do almoço, pegou um engarrafamento na saída da fábrica, porque o canteiro ficava fora, pegou os andaimes lá, depois pegou outra bronca para subir, enfim. O caminhão acabou perdendo algumas horas nesse processo aí, até deixar os andaimes lá. O pessoal montou, colocou lá em cima, final do dia. Gente, ó, vamos repassar aqui o que foi que aconteceu, o dia hoje. E tinha um içamento super importante para fazer. O içamento não foi feito. Eu fiquei quase umas 2 horas conversando com o pessoal no final do expediente para entender por que não fez o danado do içamento, que era importante ter sido feito. E o içamento não foi feito porque o caminhão Munk
estava programado para levar o contrapeso do guindaste. E não levou. Ele precisava de umas 3 viagens para levar os contrapesos, levou só uma parte, ou seja, não conseguiu no final do dia fazer o içamento. Então, veja, no outro dia de manhã eu tinha reunião com o cliente. Como é que eu ia explicar para o cliente que eu não fiz o içamento da plataforma porque ele me pediu para mudar uma junta de expansão? Ele nunca ia acreditar em mim. E eu levei 2 horas para conseguir chegar nessa conclusão. Isso acontece porque a obra é um sistema dinâmico, são muitas pessoas. Não imagine que você, como gerente de projeto, sabe o que tem 500 homens fazendo lá fora, você não sabe. Mesmo que você fique andando na obra o dia todinho, que provavelmente você não vai conseguir, você ainda não vai conseguir saber o que esse povo todo está falando. É um sistema que ele se autorregula e tem reforços de decisões que são quase que autônomas. Se você realmente controlasse alguma coisa, eu acho que você não conseguia fazer nenhuma obra. Então, essa ideia de sistema dinâmico é justamente essa caricatura que eu coloquei aqui para vocês. Eu vou falar bem rapidinho como é o funcionamento do modelo de improdutividade colocado pelo Ken Cooper, em 78. Ele começa com um modelo pequeno, aqui, ó, onde ele coloca o retrabalho, aqui nessa parte. O modelo simples, isso vem da física. Então, isso aqui é sobre retrabalho, trabalho a ser feito, tá vendo? Isso aqui é uma válvula, ela tem uma ideiazinha da válvula lá da banheira também. Não vou me demorar nisso aqui, tá? Porque isso aqui é da cadeira uma cadeira da faculdade de sistemas dinâmicos. Mas entenda que isso aqui está adaptado para a obra, né? Isso aqui é a equipe do projeto, a qualidade do projeto, a produtividade, o trabalho a ser feito. Então você tem um aumento de trabalho. Quando você injeta lá uma junta de expansão, você aumentou o trabalho. Isso começa a gerar alguns ciclos aqui de problemas no cronograma, aumento de trabalho no cronograma. Isso gera um ciclo de reforço que você precisa resolver de alguma forma, seja hora extra, seja contratação. A hora extra, a contratação, ela vai gerar impactos na tua produtividade, na tua qualidade, que vai gerar um reforço. Você colocando mais gente, você gera um terceiro reforço. Esse reforço é de pessoas novas, as pessoas têm que aprender conhecer o ambiente, as pessoas têm que conhecer os desenhos, conhecer as outras pessoas, isso tem uma inércia. E você perde essas horas de início de trabalho, é aquela curva que você começa, curva de aprendizado. Isso aqui tudo já gera um pouco mais de mudança, que gera pressão no seu cronograma, que gera outras formas de reforço. E essas outras formas de reforço aqui, que vem com mudança de sequência, com mais pressão dentro da execução, gera outros efeitos. Aqui, perca de moral do pessoal, quando está muito pressionado, o pessoal perde a moral, perde o estímulo, aumenta o turnover. Aí turnover, entra mais gente, e quando entra mais gente, começa o loop ficar aumentando. Então, o que acontece? Quando você modela isso aí, a improdutividade ela vai crescendo, de repente ela vai numa exponencial. É o que o pessoal da ACE, que o Joe Roman fala muito, que ele chama isso de blow-up. É o momento que a obra entra em blow-up, você perde o controle completamente. Entrando gente, quanto mais gente entra, mais produtividade tem. Quando bota no horas e a coisa vira um loop. Tá? Espero não ter demorado muito. Edson, como é que está o ritmo? Esse último exemplo que você deu, a economia reconhece isso como rendimentos marginais decrescentes. Né? Você tem um ponto ótimo ali de recurso para você aproveitar. Né? Então, se algum motivo você passou desse ponto ótimo aí e não percebeu,
Você não consegue entender que incluindo mais mão de obra, a produtividade só vai cair. Né? E ele eleva o seu custo, reduz a sua produtividade. Por quê? Porque você passou do ponto ótimo de combinar os fatores ali, os elementos. Né? Aqueles elementos que são fixos e aqueles elementos que são variáveis. Você me fez lembrar, Alexandre, esse exemplo. Uma vez eu fui dar uma consultoria numa siderúrgica lá em Sete Lagoas. E a proprietária ela queria saber qual era o elemento, qual era o elemento que estava mais comprometendo o resultado da empresa. A empresa não está tendo lucro. Ela ia parar, ela ia colocar lá no mínimo de produção a siderúrgica. Então ela queria estudar. E o que eu fiz? Ela foi na faculdade, nos contratou, foi um engenheiro e eu. E eu sugeri para ela fazer um estudo econométrico. Ó, faz um estudo econométrico para verificar quais são as variáveis. Mas o mais legal é que ao longo do estudo a gente começou a perceber que, por exemplo, a gente chegou no problema do carvão. O problema era o carvão. O problema era o carvão, era o que tinha mais custo. Mas a pergunta, o engenheiro começou a perguntar por quê. Né? Então a gente descobriu que tinha todo um problema de logística, de compra, né, de distribuição, de chegada, de recepção, de programação de produção. É muito interessante. Então a gente começou a perceber que cada um deles, por si só, tinha uma enorme complexidade, extremamente burocrático, risco muito elevado, né? É muito volátil. Qualquer coisa capota, pega fogo no meio da rua aí para antes de chegar na siderúrgica. Você tem que ter um comprador cativo. Então você me fez lembrar esse negócio. Mas eu nunca apliquei, eu só apliquei o modelo econométrico, mas me veio a cabeça na hora. Ô Edson, eu não tenho certeza não, mas olha, é muito provável que isso seja muito usado na economia, viu? Em alguns ramos da economia aí, porque eu sei que alguns comportamentos eles se reforçam, né? Existem aqueles ciclos que você entra no ciclo positivo ou no ciclo negativo, ele vai se reforçando, um reforça o outro, que é muito a cara do sistema dinâmico. Eu vou trazer aqui outro exemplo, um prático aí que eu vivi, para consolidar um pouquinho mais dos conceitos de perda de produtividade, que vai reforçar porque tem tanto conflito de mudança de escopo nas cortes pelo mundo. Então, esse aí é um exemplo aí. Eu sou de mecânica, tá? O pessoal de civil vai ter que fazer um esforço. Civil elétrica, né? Esse aqui é uma base de um motor. Um motor fica aqui. Aqui tem um eixo de um redutor e você acopla o motor no redutor para girar alguma máquina. No caso aqui era um transportador. E quando a gente colocou aqui o motor, viu aqui que tinha um erro na furação, tá? O motor não conseguia ficar alinhado com o eixo porque tinha um erro na furação. Então aí começa a primeira fase do, da mudança do escopo, de uma pequena mudança de escopo, ou no caso aí de um pequeno erro. Primeiro que você colocou o motor lá, você já está perdendo tempo. Porque você teve que colocar o motor lá, você teve que ajustar, você teve que entender que tinha um problema. O mecânico ele teve que olhar os desenhos, mas realmente eu coloquei isso no lugar certo. O que foi? Qual é o problema? É no eixo? É no furo? Onde é que está? Então você perde um tempo para reconhecer o problema. Aí você já está perdendo hora. Depois que ele reconhece, o mecânico ajustador ele vai atrás do encarregado. O encarregado vai conferir, realmente tem um problema. Vai para o supervisor. Ou, no caso, ele pode ir do encarregado direto para o contratante, o dono da obra, o dono da engenharia. Nesse caso, não era um contrato EPC, mas um design bid build. Então, você chega lá, o cara realmente tem um problema.
Só nessa parte ainda está no reconhecimento. Ele entende que tem um problema. Por acaso, o fiscal disse: abre o maçarico e fura. Ele é o dono do equipamento, ele que manda furar. Mas outro cliente, sem querer fazer juízo de valor aqui, tá? Podia dizer: olha, eu quero uma placa nova, fabrica uma placa nova, uma base nova. Aí ia para outro caminho. Mas só para reconhecer e receber a definição do que tem que ser feito, já perdeu muitas horas. O mecânico ajustador já passou horas e horas aí sem conseguir fazer nada. Uma vez definido que é ligar o maçarico e furar, você vai para a parte de preparação. Você vai tentar planejar minimamente o encarregado ali, mas muito minimamente, as ações que ele precisa fazer para executar aquele furo. Planejar no sentido, é um trabalhar quente, preciso de um PT de trabalhar quente. PT é permissão de trabalho. Tá? Na indústria, essa documentação é sine qua non. Bom, antes eu precisava de um mecânico ajustador e um alinhador a laser. Agora eu vou precisar de um maçarico. O cara vai ter que ir lá no almoxarifado, vai ver se tem cilindro de oxigênio acetileno, vai puxar uma mangueira, montar regulador, abrir PTA quente, vai ter que achar o maçariqueiro, ou alguém que mexa com maçarico, vestir vaqueta. Nesse caso aí, a gente estava num terceiro andar, então uma elevação aí de um prédio de estrutura metálica, então ele vai ter que subir aquele maçarico lá ou puxar a mangueira. Todo esse planejamento tem que ser feito. Conversar com o almoxarifado, enfim, ele tem que fazer esse mínimo de planejamento para executar qualquer tarefa. E já está perdendo mais horas. E talvez essas horas de prestação são bem maiores do que a fase 3, que é a fase de execução. Ora, a fase de execução, que é ligar o maçarico, abrir lá a chama e fazer a furação, não vai levar meia hora. Mas é onde está o problema. Esse serviço que era para ser meia hora e que realmente, de fato, a execução dele foi meia hora, é o que é reconhecido, é o que é quantificável, é o que é visível. E muitas vezes é aí onde está o maior ponto de conflito e que vai jogar para as cortes, porque o contratante só enxerga isso, não porque ele quer, mas porque é o que está mais palpável para ele. E pior de tudo é que o contratado também vê isso. Então ele vai compor lá uma autorização de serviço extra, lá, uma ASE, e vai botar ali, maçariqueiro lá, 30 minutos. Porque a gente foca demais na fase 3. E não para Mas por aí. você não acha que é cultural assim também um pouco? Porque nós, né? Porque a gente é da cultura do, quer dizer, sem abrir demais aí a discussão, né? Mas a gente é da cultura do pega e sai fazendo, né? Então a gente pega e sai fazendo. Então, por exemplo, eu já vi, não foi uma vez, não foi, foi muitas vezes assim. Eu vi um empresário, até trabalhando tecnicamente, ele, de certa maneira, ele incorpora a possibilidade do retrabalho, entende? Ah, sim. Sim, Ele fala, não, entendo. não, mas vai ter um ajuste aqui, vai ter um ajuste ali, né? Não, tem não, vamos embora, vamos atacar aqui. Depois faz o registro, vamos atacar. É muito pior que isso. Porque assim, vou piorar, tá? Vou piorar. Ele bate no peito, estou faturando 1 milhão a mais aqui de fora de escopo. Só que ele não entende que para faturar 1 milhão, ele gastou muito mais que 1 milhão. Porque o que ele está recebendo de 1 milhão está dentro da fase 3. A fase 1, 2, ele não cobrou. Quando o cara vê, ele está
enfiado num buraco de prejuízo e não sabe nem por quê. Quando o gerente lá começa a olhar o balanço da obra, que olha lá a situação, um prejuízo grande, mas como é que pode? Eu faturei 1 milhão de fora de escopo. E o contratante ainda, né? Te paguei 1 milhão, cara. O que é que tu quer mais? Porque tá nessa visão da fase 3. Só que não para na fase 3 ainda. O Y não é dessa. Existe um efeito rebote. Assim, a consequência de tudo isso é que você vai precisar de um replanejamento. Tá, toda vez que você fica replanejamento, mudando aquele cronograma, você está gastando hora de técnica de planejamento. Você tá botando mais pressão na tua equipe. Indireta. Você teve que mexer, talvez, aí com o pessoal da preparação, você teve que mexer com o pessoal do almoxarifado. Com certeza, você vai ter que mexer com o pessoal do controle de qualidade. Isso é mais hora de trabalho. Só que tem outro efeito. A gente não está falando que a obra é um sistema dinâmico e que tem uma rede. Você tem a rede do teu cronograma que faz uma situação dessa. Você estava com um planejamento para montar esse motor aí. Rapidamente, o supervisor da obra, ó, deu tudo errado ali. Monta o próximo motor. Só que o próximo motor não estava nem lá. Aí o ajustador corre atrás do preparador, diz, ó, eu preciso desse outro motor aqui, dá o tag para ele, corre lá no almoxarifado do cliente para tentar tirar esse outro motor. Aí já mexeu na rotina de outro. E aí tem um efeito extraordinário. Por quê? Aí é onde o sistema dinâmico entra forte. Porque um problema aqui causa um impacto fora de tempo e do espaço. E você não tem como, muitas vezes, amarrar essa relação. Você tem um problema aqui na obra hoje, e o efeito daquilo pode ser daqui a 3 dias, no outro lugar da obra. E isso não acontece só na execução da obra, não, tá? Muitas vezes você faz uma mudança na engenharia pequena, só que, como um sistema é muito complexo, como um navio ou como uma fábrica, e uma pequena mudança ali na estrutura do navio pode dar um efeito que você ainda nem entende onde vai ser. Por isso que, principalmente hoje, você tem muito mais ferramentas, muito mais tecnologias, você tem um BIM, e você pode ver uma mudança pequena de engenharia e o impacto de interferências que ela tem. Mas naquela época, e em muitos projetos hoje que não usam essa tecnologia no modo hard, passa. E você só vai sentir isso depois, aí começa um ciclo. Então, como eles eram professores do MIT, o MIT, ele, MIT é Massachusetts Institute of Technology, é uma das maiores faculdades aí do mundo, só perde mesmo para a PUC, e se debruçou no estudo de sistemas dinâmicos para as obras. E aí o interessante é que, se você pegar o efeito que eles fazem dos estudos das obras e das simulações, é que 7% de mudança, desculpa, gente, 7% de mudança num projeto, ele causa 28% de aumento no custo. Isso é um multiplicador de 4 vezes. Então, significa que em pequenas mudanças de escopo, interferências, como a gente acabou de mostrar, se você entra com uma solicitação de 1 milhão, desculpe, se você entra com uma solicitação de 4 milhões, o teu cliente só vai querer
pagar uma. É uma diferença de mentalidade de 4-1. Isso não tem acordo. Você quer 4 e o cara acha um muito. Você quer não, você precisa de 4. Tem um professor do curso, o professor Gabriel Carvalho, ele é mais do mercado que acadêmico. E ele, na aula dele de evaluation, né, a gente tem uma disciplina de evaluation, e engraçado você falar que ele faz exatamente essa estimativa. Por exemplo, né, quando você tem uma alteração aí, uma alteração física em 9%, 1%, 20%. Na verdade, ele modela o efeito multiplicador a partir de variáveis básicas. Ele não trabalha todas as variáveis que podem afetar, mas aquelas principais ali. Então, ele faz um modelo de estimativa de qual vai ser essa dispersão no final. É interessante você falar isso, que aparentemente é uma coisa boa. Ele faz o cálculo do efeito multiplicador desse impacto. É bacana E, aí. e é isso, é assim, não sou eu não. Esses caras super top aí que dedicam a vida estudando isso e a turma do MIT. Você pega a principal fonte das disputas, puxa para a mudança de escopo e linka com o trabalho do Ken Cooper. Então você vê que é irreconciliável isso. Se os lados que estão na disputa não entendem o impacto disso, de pequenas mudanças de escopo ou de pequenos erros, não vai ter acordo. E isso é muito que leva às arbitragens. E se você olhar também do ponto de vista do andamento da obra, você também tem um grande impacto no prazo. O prazo se arrasta. E o prazo se arrastando impacta o escopo, desculpa, impacta o custo num efeito de reforço. O prazo arrastando aumenta mais ainda o custo. É Então o, não é é o efeito só arrasto, né? exato. É o efeito Então não é, arrasto. vai um puxando o outro. Então, esse ponto, se pacificado, se a gente conseguir transmitir, entender, infelizmente isso não são disciplinas que são conversadas, né? Eu, com todo respeito, tá, Edson? Eu acho que tinha que ter uma cadeira de graduação só para gestão de projeto. O pessoal acho que faz uma certificação ali, entende de projeto de capital. Isso é gigantesco. Né? Acho que, infelizmente, a gente não tem um curso superior de projetos de capital, tá? Não estou nem falando projetos no geral, é projetos de capital mesmo. A quantidade de informação e conhecimento é gigantesca e necessária aí. Ah, e a gente não tem. Voltando para o caso da nave da Marinha versus a Ingalls, quando começaram o processo, a própria Marinha colocou nos autos lá, sabe como é essa linguagem, às vezes os advogados se excedem um pouquinho, né, um xingando o outro, mas ele coloca, se vocês acham que vão receber 10 centavos de nós com este modelo abracadabra de simulação de caixa preta, vocês estão loucos. Essa colocação lá da disputa. No entanto, quando o pessoal do MIT e o Ken Cooper terminou de apresentar, esse recorte aí, tá? É um recorte do resultado da simulação feito por eles e apresentado na corte. A Marinha Americana, depois do trabalho deles, concordou em pagar 447 milhões de dólares. Tá errado, eu botei real aí, ó. Desculpa. É o S. Ah,
Você achou Eles já aceitam. muito, né? É, Eu caí aqui momentaneamente. No início, quanto que houve alguma contrapartida da Marinha, assim, a contraproposta, perdão? não, isso já foi sentença. A Marinha aceitou, ela não recorreu, tá? Já foi a sentença e passou para pagamento já. Agora, sim, é uma coisa muito fora do normal, porque não é comum no dia a dia da gente, em negociações. Eu estou falando negociações que a gente resolve dentro da obra ali, não estou falando nada que vai para as cortes, não. Nem arbitragem, nem justiça comum. Você receber algo tão grande. Então, deixa eu fazer uma conta rápida aqui. É, Se você pegar aqui Dá uns 2 bi aí, hoje. 447 dividido por 500, 90%. Você recebeu um pleito com 90% que você pediu. É um grande, e hoje vai para 2 bi mesmo aí, né? Sem Era, era, atualizar. ó, isso aqui, 9 vezes 2,35, 2,1 bi. 2,1 bi. Por isso que esse pleito mudou as histórias dos pleitos. É porque foi a primeira vez que usou com sucesso esse entendimento. Infelizmente, Ederson, assim, eu não acredito que as cortes brasileiras tenham condições de analisar um troço desse. Mas Menos ainda. era a minha pergunta na sequência, que é o seguinte, na sua percepção, né? Até de alguém aí que esteja presente também, é uma dúvida que me veio. Então, você tem aí as normas de orientação do IBAP, a ACE, né? Nós estamos caminhando para isso ou ainda não temos maturidade? Não tem, não. Não tem. Eu vou até mais, não é questão do Brasil, não, é no mundo, tá? Primeiro porque pouquíssimas pessoas conseguem trabalhar isso aí, é o Ken Cooper e outros alguns poucos. Ah, é difícil de entender, é difícil de provar. Então, por que que esse conhecimento é importante? Não porque você vai entrar com um pleito usando esse troço. Não é isso. É pacificar o mínimo de entendimento sobre as consequências das mudanças do escopo. Porque se as partes entenderem o quanto isso pode ser danoso, porque veja, um furinho numa base do motor não é nada, e realmente não é nada, mas você falou, existe um ponto de equilíbrio. Então, quando esse negócio começa a se pulverizar na obra, um monte de problema, e você rompe aquele limite, aí a curva fica exponencial no custo. Para a tua obra, pode ser que esse ponto aí seja 7% aí. Ou seja, se tu tem 100 mil horas, tu tá 7 mil horas gastando mais de 7 mil horas com essas coisas aí, pode ser que a coisa no custo degringole. Não, 7% não é um escrito na pedra, tá? Isso é uma média que o MIT fez. Mas pode ser que esse ponto ótimo no teu projeto seja 10 ou seja 3, dependendo do grau de complexidade do teu projeto. Tem projetos que são mais simples, tá? Você não está fazendo um porta-avião um anfíbio, você pode estar fazendo outra coisa mais simples. Você pode estar fazendo uma indústria química complexa, você pode estar fazendo uma estrada, você pode estar fazendo um parque de energia solar. Talvez esses números talvez não, eles vão ser diferentes. Mas você precisa ter esse entendimento para saber até dizer não. Olha, isso, se eu for por esse caminho, o que acontece demais, tá? É o seguinte, o contratado, nesse afã de querer faturar mais, vai fazer, mas ele vai cobrar errado.
e ele vai cobrar errado, vai fazer, vai estar no buraco e depois não vai saber por que está naquele buraco. Então, se pelo menos ele tivesse conhecimento do Ken Cooper, mas eu não consigo pronunciar o nome dele não. Quem puder me ajudar, o nome esse vou chamar de William. As 4 fases da interferência que o William me aborda. Inclusive, ele tem um fluxograma, onde ele vai mostrando as possibilidades, você vai calculando as perdas de hora. Então, você pegar o William, você pegar o Cooper, e você tiver pelo menos esse entendimento, esse conhecimento, você vai saber onde você está pisando, você está andando nos projetos de capital. E aí você já pode evitar muito problema. Então, a ideia disso não é você exatamente levar para uma corte, mas você prevenir pleito. Que, inclusive, eu acho que tem uma das cadeiras é essa, né? Essa prevenção. É você prevenir um pleito, prevenir para que a sua obra não entre no blow-up, começar a enxergar o risco de outra forma, para você não sair achando que você colocar pequenas mudanças no seu projeto, isso tá tranquilo. E no fim, você ter mais harmonia, mais colaboração dentro do teu projeto. Porque a ideia não é ter aquele monte, cara. Ninguém quer ter 800 bi de pleito no mundo. Imagina o que se gasta. E Ederson, vamos lá. Eu já participei de algumas arbitragens. Existe o valor arbitrado em si, que é esse 800 bi, mas existe um custo gigante por trás. Primeiro, o meu custo. Eu tenho que parar de ser engenheiro para estar dentro de uma arbitragem, cara. Eu estou deixando de produzir para o país para participar de uma disputa. Imagine quantas centenas de engenheiros estão nessa aí. Aí bota advogado, bota o árbitro, bota as custas do processo. Cara, quando você vê, aquela conta é até pequena. A conta indireta é gigante. Então a ideia aqui, que eu quis trazer hoje, é você entender isso para se preparar melhor, né? Não é você pegar e vou estudar sistemas dinâmicos para entender como é que vai. Ó. Não, se quiser, vai, ótimo, tu vai ser um dos poucos no país. Mas a ideia não é essa, é dar esse conhecimento para que você consiga pacificar e fazer um projeto mais tranquilo. O que eu escrevo e estudo hoje é sempre no sentido de trazer mais harmonia para os contratos. E esse conhecimento traz um pedacinho, né? Um pouquinho lá de harmonia para os contratos. E eu encerro aqui, Ederson. Agradecer o pessoal aí, o esforço de estar no horário do happy hour aqui, trabalhando com a gente. Estamos ganhando a cerveja, hein? Estamos Aqui é vencendo, água, hein? viu? Estamos vencendo, hein? Aqui é água. Não, aqui é água também, mas nós estamos vencendo. Ah, tá. Eu queria fazer uma provocação para você, que é o seguinte: é interessante porque você acabou trazendo uma questão técnica. Ela é técnica, muito interessante, que é do tratamento. Nós sabemos que o pleito ele pode ser tratado de diferentes maneiras, né? Ele pode ser tratado até em board lá, no momento que ele acontecer, alguma variável que deu origem a ele. E aí há uma percepção que eu quero que você traga a sua percepção, que é, tirando esses grandes escritórios aí, né, que você citou lá no começo da palestra, você não acha que ainda tem uma carência técnica de muitos profissionais, assim? Tem carência técnica e tem carência de profissionais técnicos para Tem. atuar com isso? Eu acho que tem sim. Tem. Sabe por que tem? Quando você vai avaliar de ambos os lados, muitos problemas que acontecem aí é justamente porque o pessoal não tem o conhecimento técnico e não tem o conhecimento, eu não diria nem tanto jurídico,
às vezes jurídico é até mais forte do que técnico, sobre, jurídico está na frente. está bem na frente, sobre o que realmente acontece no projeto de capital. Então, o que acontece? Veja, é contraintuitivo, entende, Edson? Muita coisa em projeto de capital é contraintuitivo. A lógica mais fácil é você dizer assim, cara, eu estou mudando uma besteirinha aqui, você está me cobrando um absurdo. Essa é a lógica natural. Eu não culpo uma pessoa por pensar assim, mas porque ela não passou pelo conhecimento desenvolvido pelo Ken Cooper e pelo William. E não leu o livro do William, não leu o livro do Ken Cooper, nem do pessoal do MIT. Aí, veja só, viu e estudou, que já é uma coisa extraordinária. Estou querendo aqui, não me entendam mal, não estou querendo diminuir nem em nada o PMBOK. Mas estudou aquilo, e aquilo eu acho que é 1% do conhecimento que você precisa ter para tocar projeto. E é uma gota d'água, cara, esse universo. E aí ele sai para fazer projetos de capital enormes. E aí, se você for assim, com essa mentalidade, você não tiver esse lastro, né, não fazer um MBA, não se aperfeiçoar, não fazer, não estudar de verdade, tá? Pegar livros da área e se aperfeiçoar, o que vai sobrar é conflito. Vai ter muito conflito aí. E dos dois lados, tá? Ou se o outro lado não tiver preparado, ele vai ter problemas financeiros para fechar a conta da obra dele. E de repente, por causa desse problema financeiro, às vezes o cara entra com uma solicitação de qualquer coisa, de qualquer jeito, para conseguir sobreviver. E o outro lado está tomando um monte de risco sem saber, né? Que é assim, mesmo que ele entre por uma arbitragem que vai ser péssimo para todo mundo, mas mesmo que ele tire o empreiteiro e bote outro, essa conta aqui vai voltar. Não tem mágica. Bacana. Legal. Na outra palestra, você já fez a mesma abordagem pragmática, né, de riscos. É muito legal isso aí, trazer Foi, essa questão, foi. né? Ali foi a guerra de Ocompur. A guerra do Sim, Ocompur, ela mudou como a gente via os riscos em projeto de capital. Aí a história é longa. isso. Uma abordagem mais paramétrica, né? Exato, É, exato. eu achei Foi um super estudo, interessante. foi do estudo da Rand Corporation, né? Isso. Eduardo Merrill, que fundou o IPA depois, e junto com ele estava trabalhando o Joe Roma, e o Joe Roma hoje é um dos caras grandões lá dentro da ACE. Eu acho que eu vou falar de projeto de capital aí, e principalmente na parte de risco, né? Para sair, falar de verdade de risco. Eu não vejo outra instituição, não digo instituição, mas assim, outra abordagem que seja tão completa, tão bem feita como é a das boas práticas da ACE. É, Bacana. Beleza. extraordinário. Alexandre, eu agradeço muito aí seu apoio, né? Costumeiro já. Fico muito feliz aí você trazer uma abordagem um pouco mais técnica, né? E é o que a gente tem buscado mesmo, né? Que é a multiplicidade de saberes dentro da abordagem de pleito, de desequilíbrio econômico-financeiro em contratos, né?
até em face dessas novas leis aí que estão chegando, né? Alteração delas, né? Dos acórdãos do TCU. A parte disso você está trazendo a questão técnica, é isso que eu quero dizer. Muito legal. Te agradeço muito, viu? Se você Eu que quiser deixar o agradeço. seu contato aí no chat, para alguém quiser, que aí a gente vai Ah, entrar com o Denis aí agora. deixa eu parar aqui, né? Logo. Ah, tem um negócio aqui do chat, eu não tinha visto, não. Aqui, 64, 3649. Botando aqui. Enquanto isso, eu vou apresentar o Denis aí. Pessoal, nós vamos ter a apresentação aqui do Denis. Denis é o nosso egresso da primeira turma de Construction Claims. Além de aluno, é um apoiador nosso aí, do nosso trabalho, né? Trabalha numa empresa assim com muita experiência nisso, né? Fundada por um profissional assim singular no mercado. E eu convidei o Denis para trazer para a gente como foi a sua abordagem no curso. O curso de construção chocante, você tem duas entregas finais. Você tem um artigo científico e você tem um projeto. O projeto final é a construção de um pleito, né? E essa disciplina ela foi ministrada pela doutora Ilma Trindade. Hoje ela é presidente da ACE. E como o Denis nos apoiou bastante, a gente fez esse convite. Eu te agradeço de antemão, viu, Denis? A sua boa vontade, a sua disponibilidade. A bola está com você aí. Edson, eu que agradeço a oportunidade de fato, igual você falou, as duas entregas aí foram muito interessantes, que foi o artigo, né? O artigo que a gente tinha que fazer ali, elaborar um artigo com base ali numa área de interesse nosso, e também a questão do claim. O claim, eu acho que o claim ele representa melhor todo o trabalho que nós fizemos aí, todo estudo, né? Que ali você tem uma série de disciplinas que estão agrupadas dentro de um trabalho prático, né? Você vai elaborar um claim e ainda num ambiente administrativo, que é um desafio, porque não é uma legislação diferente do Código Civil e etc. Então, do meu ponto de vista, foi um trabalho bacana, principalmente que ele veio do zero. Nós que tínhamos que, a partir dos conhecimentos que nos foram passados ali durante o curso, estruturar esse pleito e apresentar. Outra coisa, outro fato interessante também, que é apresentar para uma banca. Eu achei muito legal, muito enriquecedor. E eu vou trazer para vocês aqui um pleito que a gente apresentou para ilustrar aqui parte do nosso trabalho. Claro, eu vou fazer uma apresentação, mas ele tem toda a parte escrita e que foi apresentada no dia também. Só um segundo que eu vou colocar aqui, né? Se estiver vendo, me avisa, por favor, por gentileza. Que eu não consigo, só consigo. Você vê o ponto fraco do Teams, né? É, Então você está vendo a nossa angústia aí, tá vendo? exato, eu não consigo. Você perde a visão, aí você pensa assim, com quem que eu estou fazendo a interlocução aí, né? Exato. Ó, deixa eu dar uma dica. É, Aprendi a duras penas. Lá em é, compartilhar, lá embaixo, tem assim, procurar no computador. E você vai e manda abrir a apresentação. É uma tela completamente diferente é que ele mesmo. abre para você. Ele abre a caneta lá para você. E Hum, arruma tudo. Fica muito bom e você vê todo mundo. Eu estava vendo o Ítalo, ele estava me vendo. Você vê quem bacana. está na sala. Dá um Não, arrumado, Teams. Só vamos, não fala, né? vamos, vamos treinar isso aí para os próximos aí.
Vocês estão vendo minha tela aí? Vamos sim. Então, vamos Isso, lá. tá. Bom, esse aqui é o projeto aplicado final de curso. E nesse caso, foi um contrato administrativo, né? Um contrato, um claim elaborar em ambiente administrativo. Esse trabalho foi feito por mim, o Carlos e o Haroldo, e sobre a supervisão aí da Ilma. Só um segundo. Bom, esse trabalho nosso foi um requerimento administrativo, onde a contratada era a Engenharia e Consultoria XPTO, contratada do DR, MG, Departamento de Ficações, Estradas e Rodagem, cujo escopo era o serviço de melhoramento de pavimentação entre o trecho de Itabirito e Ponte Nova, que constitui 58 quilômetros de extensão. O objeto desse trabalho, do nosso trabalho, era estudos dos fatos de impacto negativo verificados na execução do contrato. Ele foi apresentado em 15 de dezembro. Nós estruturamos nosso trabalho com base em cinco perguntas, que ali foi para ser bem objetivo no nosso trabalho. As cinco perguntas foram todas respondidas com base em documentos contratuais, ou seja, documentos tanto da fase que constitui o contrato, contratos anexos, quanto documentos elaborados ao longo da obra, os documentos de gestão de obra, ata, cartas de obra, e-mails, ok? Então, a gente vai começar com os dados, com o que estava previsto. Para poder responder as perguntas, vamos visitar aí os dados dos contratos e as premissas técnicas. Para responder como foi o desenvolvimento do contrato ali, entender o desenvolvimento do contrato, a gente vai visitar os documentos de gestão de obra. Nisso, a gente vai responder 3 perguntas. Como foi executado? Se há desvios e quem é responsável. No terceiro passo, a gente vai quantificar, uma vez verificados os desvios, a gente vai quantificar esses impactos negativos e ver quais são os reflexos deles sobre o contrato. E, por fim, a gente passa aí conclui respondendo as perguntas. Os dados do contrato e premissas técnicas. Bom, o que estava previsto? O contrato foi assinado em 7 de março, com a ordem de serviço em 1º de maio. O escopo, como a gente tinha mencionado, é um melhoramento da pavimentação de 58 quilômetros de pavimentação entre Itabirito e Ponte Nova. O regime de preços, empreitado por preço unitário, com contrato de 51.159.856, executado no prazo de 900 dias. Mais à frente, a gente vai ver que teve um aditivo de 150 dias. Ok? E esse aditivo ele só acrescentou prazo, ele não acrescentou preço nem escopo. As premissas técnicas. Das premissas técnicas, eu tenho aí as do DR, que era o gerenciamento, além do gerenciamento integrado, o fornecimento de projeto, a liberação de áreas, as licenças e permissões, com destaque para essas licenças e permissões, porque ela é condicionante para poder executar a terraplanagem, né? Então, a contratada só poderia iniciar os trabalhos dela de campo após a emissão de licenças por parte do DR. O gerenciamento e fiscalização e o pagamento das medições. A cargo da XPTO fica a alocação de recursos, né, de recursos humanos, materiais e equipamentos, e execução das obras. O cronograma é basicamente esse, começando as obras em maio e terminando em maio de 2020, terminando em outubro de 2022. Se o pessoal tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Pode interromper, que não tem problema não. Passando ao desenvolvimento do contrato, eu tenho uma linha do tempo onde eu tenho aqui os registros dos principais eventos. Todos esses registros estão em cartas de obra, atos de reunião. Daí a importância da gente estar sempre acompanhando a obra, conhecendo o contrato
e à medida que algum evento ele sinaliza ali que não vai acontecer conforme previsto, a gente começa a fazer um registro, claro. Esse registro ele vai de acordo com o evento, né? A gente vai ver qual o melhor documento para poder fazer esse registro. Se são registros curtos, eu vou fazer em diário de obra. Se são registros mais complexos, é, eu vou levar isso para um ato de reunião, discutir com o cliente. Mas o fato é que, de alguma forma, eu tenho que criar esse registro, né? Aí a gente consegue ver que era para ter começado a execução da terraplanagem dia 1º de junho, ela não começou, a licença foi emitida somente em 29 de junho, então aí eu já tenho 90 dias de atraso. A XPTO, ela informa, né, durante esse período, durante esse período que ela estava aguardando a liberação da licença, ela informa ao DR, o DR ele não responde para que de forma possibilitasse a XPTO tomar alguma ação com relação aos recursos, até mesmo para minimizar o impacto dos custos, mas ela não se pronuncia. Quando ele forneceu ela conseguiu a licença em dia 29, dia 30 iniciou as obras de terraplanagem, e foi trabalhando até março. Quando chegou em março, estava previsto um novo licenciamento de uma nova jazida, porque essa já estava findando, né, o material. A XPTO ela sinaliza para o DR, e o DR, nesse momento, ele informa que estava aguardando, que ele não autoriza iniciar a extração da nova jazida, e fala que o processo de licença estava em andamento. Mas, de novo, ele não consegue entregar em tempo, e o pessoal fica mais 60 dias parado. Okay? E a XPTO novamente volta a informar que proativamente informa que o pessoal está parado, e guarda algum posicionamento DR, até mesmo para poder alguma medida aí de redução dos custos. Mas, de novo, o DR não se pronuncia. Nesse momento aí já soma-se 150 dias de atraso, então não seria possível terminar naquele prazo inicial, que era o de 18 de outubro de 2022. Então, em setembro, o DR vai emitir um termo de aditivo sem quitação, e prorrogando o prazo da obra por mais 150 dias, passando para 17 de março de 2023. Esses são os principais eventos. Aí, quando eu vou para o cronograma, eu vou traduzir aquele histórico lá, toda aquela linha do tempo, vou jogar os impactos no cronograma, e consigo ver claramente aqui o período que a obra ficou parada e o caminho crítico. E o caminho crítico ele sempre foi a terraplanagem. Por quê? Porque eu tinha que fazer todo o alteamento primeiro da pista, para depois entrar fazendo as outras atividades, que era de drenagem e pavimentação. Então, enquanto eu não terminasse essa atividade, não seria possível iniciar as outras, né? Quer dizer, à medida que eu liberava a frente com a terraplanagem, eu ia fazendo as outras atividades, ok? Aí eu tenho um reflexo disso também no financeiro, no faturamento. Eu tenho um deslocamento da curva de faturamento, e justamente nos períodos onde eu tenho as paralisações, né? Porque no momento que eu tinha que ter terminado faturado 100%, eu tinha faturado apenas 83%, que é aqui em outubro de 22. Bom, quando eu trago isso para uma matriz, para eu poder começar a analisar e fazer um pleito, o primeiro ponto que eu tenho que fazer é fazer um nexo analisar um nexo de causalidade, né? Ou seja, eu tenho que entender qual o fato, o que aconteceu, qual a consequência e qual foi o reflexo deles no meu custo. Eu tenho o fato de que há o atraso na liberação das jazidas e a paralisação da obra, né? Ambos falando de custos indiretos. Ele teve um aumento na duração da obra,
Logo, tudo aquilo meu que ele é alocado, é custeado no tempo, eu tenho um aumento desse custo, porque ele não estava previsto ficar esses 150 dias a mais. A mesma coisa ocorre com os recursos diretos. Porém, em relação aos recursos diretos, eles ficaram ansiosos naquele período que ficou aguardando aí a liberação, as licenças a emissão da licença pelo DR. Bom, feita a relação de nexo de causalidade, eu vou começar a fazer a quantificação dos impactos negativos, mas não sem antes fazer uma fundamentação do meu pedido, porque, lembrando, eu estou num ambiente administrativo. Então, o processo, existe toda uma liturgia para poder apresentar o pleito, tanto justificar quanto apresentar. Para fundamentar esse pleito nosso, nós utilizamos os artigos 57, 58 e 65. Ambos trazem aí a questão da manutenção do equilíbrio, equilíbrio econômico-financeiro do contrato, principalmente 8666? 8666. Nosso contrato, pelo cronograma, pela a linha do tempo, nosso contrato ainda se encaixava na 866, né? A 1433 é a partir de 2023, né? 2022, 23, salvo engano. Bom, então eu uso esses artigos para poder fazer a fundamentação do pedido. Além desses artigos, eu uso também o Manual de Auditoria de Auditorias de Obras Públicas, porque ele me traz orientação com relação ao cálculo, o que eu posso calcular, o que eu posso cobrar ou não em relação a quando eu tenho um desvio, e esse desvio é de responsabilidade da administração. Nesse caso, esses atrasos de responsabilidade da administração, entrou como um fato da administração, né? Que eu tenho fato do príncipe, fato da administração. Em específico, licenciamento de outros órgãos públicos. Okay? Então, ele traz a orientação que para o gestor que ele deve quantificar, juntamente com a empresa, o eventual impacto financeiro, ou seja, nos custos fixos diretos, né, administração local, canteiro, aluguéis, e custos indiretos, administração central, seguros e etc. Então, com base nessa fundamentação, a gente passa para poder analisar e quantificar. Vamos começar pelo indireto. Para a gente entender e facilitar o entendimento, eu tenho aqui o verde, pontilhado verde, que são os indiretos, e esse do meio, que é a produção contratada. Então, aqui eu vejo que eu tenho para 900 dias, né? Eu tenho aqui que minha equipe indireta deveria ficar nesse mesmo período. Ele deveria fazer essa produção. Quando eu vou para o realizado de fato, eu tenho aqui que o azul, a churrada azul, que é o indireto realizado, ele ficou durante todo o período, né? Inclusive o período de extensão do contrato. Ele ficou alocado, ele não foi desmobilizado, e a produção foi a mesma, ok? A produção foi a mesma dos 900 dias. Eu tenho aqui os buracos, esses buracos são os períodos que eu fiquei aguardando a liberação da licença, ou seja, durante esse período, o meu indireto não foi remunerado. A minha produção, ela não remunerou meu recurso indireto. Ok? Então, eu passo, de acordo com a orientação do manual, eu vou passar a fazer o cálculo dos meus custos indiretos que ficaram ali alocados durante a extensão do prazo. Para fazer isso, eu vou usar como base o custo direto. Eu pego o preço de venda, tiro o BDI, né? Tiro o BDI, acho o custo direto e vou achar qual é o custo contratado para cada rúbrica dessa do indireto. No caso que a administração central é 4,67%. Quando eu aplico esse percentual em cima do meu custo direto, eu acho 1.729.000, dividindo pelos 900 dias, 1.918, e multiplico pelos 150 dias, então eu tenho o custo
para os 150 dias e acrescento o BDI. A mesma linha de raciocínio eu uso com o seguro, né? Com risco eu não faço essa conta, porque como se trata de custo incorrido, não tem sentido eu cobrar risco, né? O risco ele não existe risco mais, nesse caso a obra já está pronta. E eu tenho a administração local. Essa administração local é uma verba que está na minha memória de cálculo, nas minhas composições do custo indireto. Eu pego esse custo total, divido pelos 900 dias, multiplico pelos 150, acho 5 mil e pouco, multiplico pelos 150 dias e aplico o imposto. Então, eu achei 1.279.515,70 para a recomposição das verbas indireta, mais alocação, mais administração local. Ociosidade de recursos. Esse aqui já é feito diferente, ele é feito com base nos diários de obra. Eu vou pegar os diários de obras dos dias, do período que ficou paralisado, e vou quantificar dia a dia ali os recursos parados, que ficaram ociosos, na verdade, ficaram ociosos, aguardando aí a liberação da licença. Aplico o imposto e chego no valor devido, valor a ser recomposto. Resumindo, tanto custo direto quanto indireto, eu chego num montante de 2.901.567,15. Bom, conclusão. A conclusão a gente vai passar a responder as perguntas. O que estava previsto? Conforme os documentos controlados, estava previsto o fornecimento da licença pelo DR, onde a contratada teria condições de começar a terraplanagem em 2020 e executar sem interrupções. Okay? Como foi executado? De acordo com os documentos, o DR não cumpriu as obrigações em tempo, forneceu as licenças de forma a iniciar a terraplanagem no prazo previsto, assim como viabilizar sua continuidade. Há desvios? Sim. A análise do cronograma mostra que a terraplanagem, a atividade do caminho crítico, foi estendida e, consequentemente, causou deslocamento da data final da obra. Quem é responsável? O desvio é resultado do atraso do fornecimento das licenças, a cargo do DR. Logo, ele é responsável pelo reflexo econômico sobre o contrato. E qual o reflexo sobre o contrato? A gente vê que, de acordo com as memórias de cálculo, o contrato restou desequilibrado em 2.900.000 em desfavor da XPTO. Bom, basicamente é isso, o trabalho que nós fizemos aí. Mas, de novo, o interessante aqui é que... Só um segundo, deixa eu... Já saiu. Já saiu? Já. Bom, mas o interessante aqui é notar que esse trabalho ele foi um desafio, primeiro, pelo prazo, né? Segundo, pela necessidade de a gente compilar tudo aquilo que nós aprendemos, e foi interessante, porque tanto nós quanto os outros colegas, a gente percebeu que foram trabalhos, tiveram trabalhos muito bons, e gerou uma discussão muito boa aí no dia da apresentação. E agregou muito, aí você vê que tudo aquilo que nós aprendemos aí durante o curso, ele agregou muito na vida profissional nossa. E, pelo menos na minha, posso falar a minha, ela agregou muito em relação a conhecimentos jurídicos, é um ponto de vista diferente aí daquele só da prática de fazer o cálculo. Você tem uma visão mais aberta com relação a plates, né? A como fazer, e também na condução, na condução dos trabalhos, né? No dia a dia ali na obra. Somente igual eu sou de obra, você passa a ter uma visão diferente ali na tratativa com o cliente, a forma de como registrar, onde registrar. Então, agregou muito aí. Só tenho que agradecer aí a oportunidade aí. Bacana demais, Denis. Na verdade, cara, foi até uma feliz coincidência, porque eu estou numa perícia, cara, que é mais ou menos isso aí. É um negócio um pouquinho mais cabeludo, mas é basicamente isso aí, né? A minha curiosidade é se em algum momento o cliente ele questionou sobre
a postura aí do empreiteiro em relação a replanilhamento ou replanejamento de frente de obra, alguma coisa nesse sentido aí. Esse contrato nosso era um contrato mais simples, Ederson. Então, apesar de ser uma obra longitudinal, ou se fala assim, porque lógico, quando você tem esse perfil, você pode solta um trecho, vai para o outro. Só que nesse caso, como é um alteamento em toda a extensão, então eu precisava do material. Então é um caso diferente. Porque, de fato, o fato de ser uma obra horizontal, você tem essa possibilidade de você tem uma frente que está interrompida, você muda a equipe para outra. É claro, você vai ter uma perda de produtividade, uma mobilização não prevista e etc. Mas nesse caso, essa situação não se aplicava. Justamente porque para poder, mesmo para o trecho da frente, eu precisaria de ter material para fazer o alteamento da pista. E ao longo da obra, você teve alguma alteração de ISS em função de município de faturamento? Não, isso já estava previsto. Já teve sim, mas já estava previsto dentro contratualmente já estava previsto. Perfeito, interessante. A fonte é a fonte de brita? O que era? Não, é jazida para material de solo, né? Para poder fazer a compactação, né? Ela estava o quê? Embargada? O que era? Aguardando licença ambiental, né? Ah, sim, foi a primeira coisa que você falou. A licença ambiental ela é mais complicada. E era prevista a constituição de uma comissão de fiscalização por parte do DR? Não, é só a fiscalização tradicional do DS. Interessante, interessante. Houve supressão vegetal, alguma coisa assim? Não, como já é uma estrada existente, então você tinha pouca, você não tinha no bordo das pistas, você tinha que fazer só um desmatamento, coisa pequena, desmatamento que eu falo é uma capina só para poder melhorar a drenagem, né? Você só fez um alteamento, não teve traçado novo, não. Interessante. Bacana demais, Denis. Bacana demais. Assim, eu me identifiquei bastante com o trabalho, porque justamente por causa da TPI. Tudo que eu estou te perguntando é o que deu pau lá. Ah, ok. Entendeu? Faltou comissão de fiscalização, não teve liberação de ordem de serviço. A ordem de serviço foi liberada, tipo assim, 4, 5 meses depois, né? Houve supressão vegetal, o perfil geológico acabou sendo diferente. Acabamos Uhum. descobrindo que o projeto era um projeto antigo que foi só remodelado, né? Então, foi feito um estudo rudimentar antigo, né? Então, é super interessante até, inclusive, como a linha estratégica aí para vocês fazendo o cálculo do indireto aí. Muito legal mesmo, parabéns. Bacana. Isso Bom, aí. mas... Pessoal, como último ato aqui, vou só mostrar para vocês, para aqueles que por, ficaram curiosos em relação ao curso aí, né? O curso ele sofreu uma pequenina mudança em relação aos períodos anteriores. E se alguém tiver dúvida sobre as palestras, sobre o curso, eu tenho o prazer de responder. O curso está baseado em 3 eixos, né? Que é um eixo mais técnico, mais jurídico e um mais de projeto e negócio, né? Ele tem um conjunto de disciplinas, todas elas que vocês estão vendo aí, ó, gestão de projetos de engenharia, prática de registros, requisitos e documentação em contrato, né? É uma coisa assim marginal, né? Quer dizer, a gente não é uma coisa que a gente questiona, né? Se preocupa até dar o problema, né? Na hora que você precisar de mostrar evidência.
Então, você tem que ter práticas, boas práticas de documentação, né? Perda de produtividade, danos a estimativas de custo, né? Aqui a gente usa muito as normas da ACE, gestão de custos e contratos de engenharia, né? Planejamento e programação em análise de atraso, metodologia FEL para projetos de capital. Aqui a gente tem o voluntário, que é o Felipe, do PMI, né? É que contribui bastante com a gente. Fiscalização de obras públicas, segundo a nova lei de licitação e tópicos especiais do TCU. Nós temos o professor Rafael Martins, o professor Rafael, ele é auditor do TCU, ele labuta ativamente na gerenciamento de contratos públicos, ele também veio da área privada, então ele consegue demonstrar os dois lados. Aqui a gente tem disciplina aqui, ó, modelos matemáticos para valoração e informação. Nós temos o professor Antaniel, ele é do DENIT, ele é um profissional do DENIT, né? Ele usa uma metodologia super interessante de quantificação de responsabilidades, muito interessante também, né? Resolução de disputas em contratos, defesa contra crimes. Nós temos uma professora da Siemens, a professora Silvia, que tem muita energia, tem muito vigor, né? Ela traz muitos estudos interessantes, né? E nós temos o projeto aplicado aí, que é conduzido hoje pela doutora Ilma Trindade, presidente da ACE, né? Fez essa experiência com a gente, foi uma experiência assim, muito boa, muito rica, né? E a gente está estreitando essa relação com a ACE. Bom, sobre o curso aqui, gente, a previsão de início do nosso curso é o início de abril, 8/4, então a gente tem aí pelo menos mais 2 meses de campanha para o nosso curso. Até então, tudo indica que a gente vai ter a 4ª turma, né? Pelo número de inscritos que a gente está tendo, então tudo indica que vai ter a 4ª turma. A PUC trabalha de uma maneira um pouco diferente. Ela espera as pessoas fazerem a inscrição para depois avaliar a necessidade ou não da abertura do curso. Até então, desde quando é a nossa primeira turma, a gente conseguiu virar cada semestre e essa é a previsão. Início, 8 de abril, término, 1º de outubro de 2025. Nós temos uma carga horária total de 432 horas, quer dizer, um curso grande, extenso. E aqui a mudança, né? O Denis, por exemplo, ele estudou sexta à noite e sábado a cada 15 dias. Mas o que a gente reparou, até pelo feedback de bons alunos, como o Denis, né? Que hora ou outra eles ficavam sobrecarregava demais. Por quê? Porque a necessidade de ajustar o calendário, às vezes tinha 2 finais de semana seguidos, né? Isso acaba atrapalhando a vida do aluno. Então a gente mudou para segundas e quartas-feiras, de 19 às 21h40 e eventualmente às 22h30. O que é eventualmente? Quando a gente precisar de uma disciplina para ajustar a carga horária, a gente vai aumentar ela até 10h30. É assim que funciona o investimento aí. Você tem as possibilidades de pagamento à vista de 6, 18 e 24 vezes aí. E aqui a orientação em relação à inscrição, em relação à matrícula do aluno, né? Mas volto a afirmar, a PUC usa a cultura de receber inscrição, tem um período de avaliação, aí ela libera o curso para matrícula, né? Se você tiver alguma dúvida, como esse curso se relaciona, eu sou coordenador de mais 2 cursos, curso de orçamento, curso de capital project também. Se você tiver alguma dúvida como esses cursos são relacionados, né, você pode me enviar, né? Ainda que eu demore para responder, mas eu nunca deixo de responder, né? Porque a gente está em campanha, essa campanha ativa aí. Deixa eu tirar aqui. Bom, da minha parte é isso. Eu queria agradecer agora. Eu queria escutar se tiver algum aluno com alguma dúvida, algum comentário. Aluno não, candidato. Candidato e convidado. Quiser apresentar aí alguma dúvida, alguma
Alguma observação? Esse contato aí do chat, nome e e-mail, é para... a gente vai buscar a certificação. Isso não é pré-inscrição, não é nada, não, tá? Tá vendendo sua alma aqui, não. É só para a gente buscar a certificação de vocês. Em caso de dúvida, a gente entrar em contato, tá? Não é usual, mas em caso de dúvida, a gente entra em contato. Opa, boa noite, pessoal. Tudo bem? Opa, quem tá falando? É o Maurício. Acho que o meu vídeo não está funcionando. Deixa Ô, eu ver aqui. Maurício, tá bom? Bom, e vocês, tudo certo? Beleza, pura. Fala de onde? Meu vídeo realmente não está funcionando. Algum Não probleminha tem no problema, webcam aqui. não. É, Tem problema, não. Tá tudo bem. é. Certo. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul, moro em Porto Alegre, trabalho numa empresa de Terra, mineração e terra construção de boa. barragem de rejeito. E a gente já conversou ano passado, né, Anderson, na metade do ano, ali em setembro, só que eu não estava aqui no Brasil, né? E em virtude da diferença do fuso horário, eu acabei não iniciando no passado, né? Mas agora já estou com uma inscrição feita e esperando a próxima turma, né? Tomara a Deus que a PUC concretize isso, né? E não barre esse próximo curso, né? Que consiga Isso, bastante inscritos aí. até então, tudo indica que nós teremos a nossa quarta turma vigente, tá? Perfeito, perfeito. Mas nós temos aí 2 meses de campanha. Inclusive, eu vou até te mandar, vou tomar a liberdade de te mandar um flyer da Claro. nossa campanha para você publicar na sua rede aí também, Não, perfeito. Fique à vontade, que eu tá? puder ajudar. Aí, agora compartilhou aí a imagem. Aí, agora apareceu. Eu estava vendo ali o caso deles ali interessante, que é uma coisa que eu vivencio, né? E um dos grandes desafios, principalmente, é treinar o pessoal em obra, né? Fazer todos os registros, administração contratual na obra, né? Então, Exato. esse é um desafio muito grande que eu acho que sem essas informações, o equilíbrio, o cálculo do equilíbrio é bem difícil, né? Exatamente. Não, é só o primeiro, quando a importância dos registros das evidências, a gente só é lembrado muitas vezes quando dá problema. É, justamente. Quando você tem o primeiro desvio, você fala assim, e cadê? Quem Sim. autorizou? Aonde está assinado? Tem registro fotográfico? Né? Tem e-mail? Só para você ter uma ideia, Maurício, eu participei de uma perícia. Vocês não vão acreditar. A perícia, assim, de material de leitura, eu acho que tinha umas 2.500 páginas. Beleza, tranquilo. Sim. A gente tem uma equipe que divide e tal. Mas o parecer do perito, aí a gente estava trabalhando como assistente, o parecer se baseou basicamente num slide, em um slide, em um slide, em que a empresa destaca a responsabilidade de todos os envolvidos. Aí a casa caiu, ninguém deu importância, ninguém só ficou em uma das partes o documento, a outra parte não sabia, aí quando apresentou já era, né? Justamente. Não, isso aí vem desde a época da proposta, né? A proposta é comercial e Ah, sim, tudo vindo vazado, verdade. né? Eu trabalho diretamente nessa área, né? Na parte de propostas e dimensionamento de equipes e frotas para concorrência, né? Então, é uma área bem interessante, por isso que eu tô aqui, né? É verdade. Bem, Interessante mesmo. E os pleitos aí? Ah, sempre tem, né, Ederson? Alguns mais tranquilos, que resolve com o cliente, outros mais desgastante, né? Mas sempre tem, né? A ideia da empresa nossa não é apresentar pleito, né? Justamente é muito parceira das contratantes, mas acaba acontecendo, né? É inevitável hoje em dia, do jeito que está o mercado de trabalho, né? No final das contas, gerar uma discussão, um pleito ou alguma coisa similar a isso, né? Interessante. E quando que tipo de gestão que vocês fazem? Vocês fazem o pleito à medida que for surgindo ou vocês costumam empacotar? Depende do cliente, né? Tem clientes que têm uma relação mais saudável, que daí vai informando durante o contrato, né, e fazendo ali o equilíbrio, ou clientes mais complicados, que daí não adianta, né, daí tem que ir para uma disputa mais árdua, digamos assim, né. Eu costumo falar assim que para mim é mais fácil porque eu não sou engenheiro. Eu costumo falar que a gestão do contrato é sobretudo gestão de relacionamento.
Justamente. Né? Quando a gestão do relacionamento ele começa a azedar, ele vem trazendo o contrato junto. Ah, Não não, estou sem nem dúvida. falando de obra. Você pega aí, por exemplo, casamento. Né? Desculpe o preconceito. Né? Mas quando a relação começa a azedar, o contrato ele vai por água abaixo. É bem Né? isso aí. Bacana demais. Muito Mas legal. prazer em conhecê-los aí, Denis, Alexandre, Ederson mesmo, né? Não conhecia. Prazer em... Igualmente, Maurício. Igualmente. Não, eu que agradeço a sua participação, sua boa vontade. Vamos torcer para fechar essa turma aí. E Vai sim. acho que você vai gostar. Vai ter um network com ótimos profissionais, né? Sim. Aqui a gente tem esse princípio, né, de que o professor seja parceiro também, porque é que essa relação não se extingue no final do curso ou no final da disciplina, né? Claro. Não, justamente porque nessa área, pelo que eu trabalho nessa área faz pouco tempo, desde 2020 comecei nessa área, né? Eu sou engenheiro civil, mas desde 2020 que eu venho trabalhando nessa área. E não tem muitos conteúdos, muitas palestras, muito congresso nessa área, pelo que eu vejo assim, né? Tanto é que a pós da PUC tem uma outra, se não me engano, é em BH, mas é muito voltada para perícia, né? Não para clientes e e reivindicações, né, de valores. Então, é um escopo que eu achei bem interessante após vocês, né? E agora vai se concretizar de fazer, porque antes, o ano passado, eu realmente não consegui. Cheguei a fazer a Excelente. inscrição, mas não... Daí, em virtude do fuso horário, não vai dar certo, né? E que bom que ficou durante a semana também, acho que fica mais tranquilo de ser feita ela, né? Eu concordo, eu Quando eu também estudei acho. foi nesse horário. Quando eu estudei no sábado e domingo, e eu sei que aperta muitas vezes, é bem cansativo mesmo. Por isso que a gente Sim, fez essa mudança. perfeito. Mas então tá, desejo sucesso para todos e vamos firme aí. Isso aí. Beleza. Vou só tirar um print aqui da tela que a gente vai. Algum dos colegas aí quer comentar alguma coisa? Os meninos estão escondidinhos aí, ó. Quer ligar a câmera aí para a gente tirar uma selfie com print screen aí? Quiser ligar aí. Ó, ligou aí. Vamos tirar outra aqui. Valeu, Márcio. Pode ser parceiro. É. Obrigado, viu, pessoal? Quero Bacana. agradecer muito, desejar bom descanso para vocês. Estou à disposição. Vou até deixar meu contato aí no chat. Quem precisar falar comigo. Meu telefone aí, ó. Ô Edson, lembrei uma coisa aqui. Fala aí. Convidar vocês aí, você e o pessoal, para o Project Control Expo Brasil, agora em março. Ué, você tem o flyer? Manda um flyer para mim que eu Tem, ajudo a divulgar. eu mando. Peraí, eu acho que alguém já botou aqui até aqui, ó. De copiar link. É, vou estar falando lá no dia 8. Bacana Tem que ir, demais. viu, Edson? Alexandre, desculpa, pode Dia repetir? 8 É lá. um... Ah, eu vou ver aqui no link aqui. É Project Controls Expo Brasil. Um congresso, uma exposição que ele roda o mundo, só fala de Project Controls, mais de obra, tá? Não tem software, nada, é projeto capital na veia. Perfeito. E voltado para projetos de construção, né? Legal. Vai ser em São Paulo, dia 7 e 8 de março, no shopping. Caramba, deixa eu ver. Fricaneca. Acho que é shopping Fricaneca. Tem muita gente boa lá. Muita gente boa mesmo. Muita gente conversando, batendo papo. Um ótimo lugar para network aí. Tem que ir, viu, Edson? Você tá perto. Eu tô longe. Vou fazer o esforço para ir, com certeza. Obrigado, viu, gente? Obrigado, Alexandre. Obrigado, Denis. Valeu, valeu. Obrigado aí, Um abraço. Maurício. Márcio. Obrigado, pessoal. Até mais. Boa noite. Um Até mais. abração Boa para noite, Boa todo pessoal. mundo. noite. Até mais.